Não, ali na minha adolescência ali de 12, 13 anos, eu sonhava em ser jogador de futebol. De vôlei não, mas de futebol eu sonhava. Ou se não, pelo menos ou trabalhar ou me formar em algo e poder exercer. Logicamente que desde uns 8, 10 anos eu tinha um sonho de ser advogado. Só porque eu achava muito, porque eu fui uma criança muito privada, né? De algumas coisas que eu queria na minha vida. Minha mãe sempre teve uma certa dificuldade de criar a gente nunca passou fome. Eu sempre costumo dizer que a gente nunca passou fome, mas a gente passou privações na nossa vida, de querer às vezes uma coisa e não poder. Eu passei a minha vida toda, e digo isso com orgulho, utilizando roupas que os amigos, familiares davam pra gente. Eu nunca tive, talvez, 5 roupas até eu ficar maior de idade, compradas ou por mim ou pela minha mãe. A gente sempre foi doado. Então, nunca imaginei que eu podia hoje, eu tenho só 29 anos, né? Eu fiz agora dia 14 de maio, de chegar e estar com 2 mandatos de vereador, ter me formado, ser advogado, enfim. Eu nunca imaginei ser isso em pouco tempo, né? Com 29 anos já tem tudo isso. E se Deus quiser, vai ter muito mais conquistas daqui pra frente, né? Com certeza, se Deus quiser. Dimas, e você tem alguma motivação diária que não deixa você desistir dos seus objetivos? Pronto, minhas motivações diárias são 3 pessoas na minha vida. A minha mãe, como eu sempre, durante toda essa entrevista aqui eu falei no nome dela, e eu também tenho 2 filhos, né? O Bernardo, de 8 anos, e o Caio, de 6. Então, a gente, apesar de eu não ter a guarda deles e tal, mas que eu me preocupo muito com a parte educacional, com a parte de saúde, ajudo na maneira que eu posso e da maneira que é melhor para a mãe deles. E realmente a minha motivação diária é meus filhos e minha mãe. E também, assim, eu sempre costumo dizer que hoje eu mesmo, né? Porque eu, infelizmente, há uns 2 anos atrás, 1 ano, eu fui vítima de 20 fake news. Não sei se é porque eu sou uma pessoa pública. E como fake news já diz, é mentira, né? Então hoje, todos os dias eu acordo, eu quero mostrar o contrário para mim e para a população, que eu não sou realmente as coisas que proferiram da minha pessoa. Pior que, infelizmente, Dimas, todos nós, até nós aqui que grava pra internet, todo mundo, a gente é uma figura pública, então a gente tá sujeito a, né, Críticas e elogios, críticas né? e elogios. Sempre, acho que nunca vai deixar de existir fake news, né? Agora, Infelizmente. o melhor realmente quando a crítica é construtiva, né? Não Verdade. quando é destrutiva. Porque, querendo ou não, quando a pessoa leva muita crítica construtiva, mexe com o psicológico dela. Só que eu sempre tive isso. Minha mãe, a comadre Gagaça também, que deve estar assistindo nós, que é uma pessoa que eu tenho grande consideração, ela sempre diz que se você vê uma árvore seca, ninguém atira uma pedra. Mas quando você vê uma árvore frutífera, você quer jogar uma pedra. Então, se eu sou criticado por alguns, logicamente que tem muita gente que gosta de mim, é porque eu estou dando resultado, estou dando fruto. Verdade. Dimas, e vou dar um alô aqui pro pessoal. O Francisco, daquela hora que a gente estava tentando saber quem era, né? Ele falou aqui, comentou: meu amigo e vereador, show, Dimas Alves, eu sou o Francisco Alcântara, da Vila Formosa. Vila Formosa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que só tem um alô mesmo e tem umas coisas que o rapaz. Maria Márcia colocou aqui: parabéns, meu vereador, você merece. Lima Azevedo, boa noite. Samuel Abreu comentou aqui: um jovem gracense que já nos tem deixado um exemplo. Meu nome? Deixa eu ver aqui. Lê aí, Micael. Tô entendendo não. O Samuel Abreu. O Samuel Abreu, ele dirige a ambulância. Ele é Certo, lá pastor Samuel. Pronto, o pastor Gente Samuel boa. lá da Perituba, se eu não me engano. Perituba, Um jovem que é a Poético gracense mesmo. que nos tem deixado em exemplo apoético ao demonstrarmos que é possível realizar nossos sonhos. Ou seja, que com a batalha, você querendo, persistindo muito, vai conseguir seu objetivo, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E dando continuidade ao que ele falou, quando nos mantemos perseverantes e convictos enquanto aguardamos pacientemente o tempo no qual se cumprirá os nossos sonhos. Parabéns, meu amigo.
Obrigado, pastor Samuel. Jéssica Azevedo, pois é, por isso o Cruzeiro Feminino das Extremas não foi pra frente, mas tinha muitas meninas com talentos, saudades do futebol. Inclusive, eu vou aqui pedir até desculpa, a Jéssica é minha prima e minha comadre. A gente também iniciou um time de futebol feminino, eu também apoiei o esporte feminino aqui na nossa cidade, que era o Cruzeiro Feminino lá. Só que infelizmente também, muita gente também que era do Cruzeiro Feminino foi para o Rio de Janeiro, também diminuindo. Eu também tive um time de futsal feminino aqui da sede, que eu fui presidente com a Nega Almeida, inclusive parabenizar, porque ela é mamãe novamente. A gente era o base feminino, a gente mandava os jogos no Raimundo da Cunha e a gente também iniciou esse time de futebol, de futsal feminino. Vou dar um alô aqui pro... Tá acompanhando a gente aqui, Dimas. Diego Rodrigues. Diegão. Lá da Lapa, gente boa. Lá da Lapa. Manda salve aí, Varley, falando comigo, né? Salve aí, Diego. Valeu aí, cara, por estar acompanhando aí a gente, marcando presença. Ele falou aqui, ó. Mande o Dimas mandar um salve aí pra mim. Salve aí pro nosso amigo Diego, gente boa. E acho que só por enquanto, né? Só. Essa aí foi. Ah, sim. Então, dando continuidade aqui. Dimas, você tem uma frase marcante na sua vida que você sempre lembra depois de uma conquista? Eu costumo dizer que eu gosto muito de pop rock nacional. Então, por exemplo, o Cazuza, ele me marca muito em algumas frases. Por exemplo, aquela música O Tempo Não Pare. O Tempo Não Para, né? Tem algumas frases que eu sempre lembro, né? Quando eu, às vezes, me acordo. Que o tempo não para, que saiba que ainda está rolando os dados, porque o tempo não para. Tem também o meu cantor predileto, é o Charlie Brown, né? O nosso eterno chorão, infelizmente fez aí 13 anos que ele nos deixou, acho que foi 13 anos, Inclusive, eu não tive a chance de realizar meu sonho, que era ir para um show dele, mas enfim, as músicas estão para sempre aí na memória da gente, a gente ouve, né? Aquela Dias de Luta, Dias de Glória, também muito boa. Muito boa. Então, gosto muito. São essas frases, principalmente desses dois cantores, que mais me marcam. E que quando você conquista, você também lembra delas, né? Porque, exatamente. justamente essa do Charlie Brown, também gosto muito dela, que é Dias de Luta. Você vai... É aquela coisa, todo dia é dia de luta, mas sempre vai ter aquele... Tem as histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Pois é. E pra gente finalizar a nossa entrevista, quem é Dimas no seu ponto de vista? Dimas, eu ainda me considero jovem, né? Porque pela ONU, jovem até 29 anos, entre 14 e 29 anos. É um jovem sonhador que realizou alguns dos seus sonhos. Outros, por exemplo, como jogador de futebol, não pude realizar, mas também não fico triste por isso. Infelizmente, aqui o futebol do nosso município é muito fraco. A gente não foi para um polo grande do futebol. Mas que tudo que eu sonhei, a maior parte deu certo. Então, é um jovem que sonhou e deu certo. E que quer entrar aí na vida adulta aí depois dos 30 anos, com mais sonhos realizados, em nome de Jesus. E se você pudesse se encontrar com seu eu, vamos botar de 10 anos, o que você diria para ele? Se deveria continuar no caminho ou... assim, algumas coisas sim, né? E outras coisas não, porque a gente acaba cometendo erro, a gente é humano, né? Então, se você pudesse... poderia mudar alguma coisa, mas uma grande parte com certeza ficaria. Porque foi aquelas dificuldades que formaram a pessoa que formaram a pessoa que é, né? E eu sempre costumo dizer também, que os nossos amigos e os internautas, em que hoje, apesar de eu ser advogado, eu querer ser historiador, mas a profissão que eu tenho mais carisma é a de auxiliar de serviços gerais. Por que eu digo isso? Minha mãe, quando ela ficou viúva, ela teve que se virar. Como eu disse anteriormente, vendendo picolé, pastel, bombons. E depois ela conseguiu um concurso público aqui, o penúltimo concurso público, que é o de 2003. E ela realmente limpou vários chãos aqui de colégios do nosso município, de secretarias. E isso me orgulha muito. Então, para mim, a profissão que eu tenho mais carisma é a de auxiliar de serviços gerais.